E um outro grupo de Opistobranquia é um grupinho chamado de nudibranquia, que também é um grupo monofilético. Esses bichos são conhecidos como lesmas do mar. Tá? É um grupo mais diverso do Opistobranquia. Então, é bastante curioso, né? Como esses bichos conseguiram se diversificar tanto, né? Mesmo sem concha. Então, são bichos que conseguiram se adaptar muito bem sem concha e com o corpo distorcido, tá? Então, eles são o grupo nudibranquia, é o grupo mais diverso de Opistobranquia, tá? São muito diversos, né? Muito diversos, muito coloridos. A cavidade do manto desses bichos e os quiterídeos também estão ausentes, ou seja, eles acabaram perdendo os quiterídeos por completo, assim como perderam também a cavidade do manto, mas eles desenvolveram estruturas secundárias aqui para fazer esses processos de respiração, tá? E isso está posicionado na região posterior do corpo, tá? Então, eles desenvolveram quiterídeos secundários a partir da perda dos quiterídeos originais, né? Aí esses quiterídeos conseguem fazer trocas gasosas aqui, tá? Estão todos posicionados na região posterior. E esses bichos também têm uma diversidade muito grande de cores, né? Eles são muito coloridos, são muito bonitos, e essa coloração é uma coloração aposemática, é uma coloração de aviso, que também ilustra boas estratégias para evitar a perda de uma concha, né? Para evitar a ausência de uma concha. Então, eles têm essa coloração aposemática, que é uma coloração de impalatabilidade, ou uma coloração de aviso de perigo, né? Ou eles têm uma coloração para camuflagem, né? Então, como essa espécie aqui de nudibranquio, que se alimenta dessa esponja, e ele consegue retirar substâncias dessa esponja e consegue se colorir aqui, consegue roubar esse pigmento vermelho e consegue ficar da mesma cor aqui da esponja, tá? Então, dessa forma, com essa coloração, ele consegue se camuflar bem, tá? Mas a maioria tem essa coloração aposemática, né? Cores muito vivas, né? Muito vistosas, tá? Então, isso avisa predadores que, muito provavelmente, esses bichos são impalatáveis, eles têm um gosto muito ruim, e às vezes que eles são muito perigosos. E por que eles seriam perigosos, né? Exatamente pela presença dessas projeções dorsais aqui, né? Nem todos apresentam, nem todos têm. Essas projeções são chamadas de ceratos, tá? Então, são projeções dorsais bastante especiais ali, né? Nem todos têm, mas alguns têm durante aqui toda a superfície dorsal, tá? Então, são estruturas chamadas de ceratos. E por que eles servem, né? Aqui nós temos mais imagens, né, de ceratos, então são animais muito vistosos, né? Inclusive os ceratos são também muito coloridos. E todos eles têm uma região específica aqui que é separada, né? Inclusive tem uma coloração diferente. Parece até que é uma coloração mais aposemática, né? Mais chamativa, e tem um motivo para isso, né? Os ceratos, pessoal, são prolongamentos, são projeções, e internamente eles são prolongamentos do tubo digestivo também. Então, nós temos aqui um corte sagital, um corte sagital, aqui região anterior e região posterior. Então, dá para ver que os ceratos são prolongamentos aqui, projeções do tubo digestivo, tá? E esses ceratos na região apical tem uma regiãozinha separada aqui, que é um reservatório, tá? Esses bichos são carnívoros e eles se alimentam raspando, tá? Eles gostam de se alimentar basicamente de quinidários, de esponjas e de acídeos, tá? Se alimentam de outras coisas também. Quando algumas espécies são especializadas, né, em quinidários, quando esses bichos se alimentam de quinidários, como vocês sabem, os quinidários são dotados de células especiais chamadas de quinidócitos, que são providas de quinidocistos, tá? E esses quinidocistos têm essa capacidade são agulhas, né? São agulhinhas que perfuram, né? E tem essa capacidade de inocular veneno, tá? E muitos quinidários têm venenos muito potentes, inclusive, tá? Então, é um mecanismo que dispara o quinidocisto. À medida que esses nudibranquios especializados vão se alimentando de quinidários, eles vão raspando o quinidário e vão engolindo esses quinidócitos, tá? E eles têm, por algum mecanismo
que é desconhecido, a capacidade de engolir quinidócitos que não disparam. Tá? Então, eles têm algum mecanismo que faz com que o quinidócito não dispare e seja engolido sem disparar. Esses quinidócitos vão passando pelo tubo digestivo e vão subindo aqui pelos ceratos e vão sendo alojados aqui, vão sendo reservados em estruturas especiais no ápice, que são chamados de quinidossacos. Tá? Então, os quinidossacos têm essa função de reservar quinidócitos não disparados. Tá? Então, os quinidocistos ficam armazenados nesses sacos apicais aqui. Beleza? Os mecanismos pelos quais eles conseguem fazer isso são desconhecidos, mas alguns autores dizem que, na verdade, é uma suposição, né, de que eles fazem isso com muco. Então, eles conseguem envolver os quinidócitos com muco, de forma que esses quinidócitos não sejam alarmados para dispararem. Então, essa é uma das hipóteses. Então, esses quinidócitos vão sendo depositados aqui nos quinidossacos que ficam no ápice desses ceratos. Tá? E quando o animal é perturbado, ele tem a possibilidade de jogar quinidócitos que vão disparar quinidocistos em algum potencial predador. Tá? Então, aqui só umas animações para ilustrar melhor como funciona esse processo. Eles se alimentam, então, de gorgônias ou de outros cnidários, vão ingerindo os quinidócitos, e os quinidócitos vão subindo aqui pelos ceratos, tá? Até atingir a região apical dos ceratos, chamada de quinidossaco. Tá? Então, esses quinidossacos vão estocando, vão guardando aqui quinidócitos não disparados. E quando algum predador perturba, né, esses nudibrancos têm essa capacidade de disparar, de jogar através desses quinidossacos, vários quinidócitos não disparados que vão disparar ali no ato, né? Vão disparar quinidocistos e inocular veneno. Surpreendentemente, esses bichos têm controle sobre isso. Tá? Eles conseguem disparar a hora que eles querem. Tá? Então, são boas estratégias aí para conseguir driblar a ausência de uma concha protetora. E temos